Então vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Sim. Beleza, então vamos lá. Bom, pessoal, então na última aula a gente fez uma recapitulação sobre o sistema de memória, tá certo? E vimos a parte de memória secundária no que diz respeito a disco magnético, tá certo? Bom, o que a gente vai ver hoje nessa aula vai ser, a gente vai falar de outra mídia de armazenamento secundário, que seja uma característica de armazenamento secundário, a mídia persistente, né? Que, ou seja, os dados, ela não é uma memória não volátil, que os dados permanecem armazenados mesmo sem o fornecimento de energia, tá certo? A gente vai estudar a memória flash, né, que é um caso específico de memória de estado sólido, e se der tempo a gente vai ver o conceito de sistema de arquivo, que é importante vocês terem noção, porque na prática os dados no banco de dados estão armazenados em arquivos. Quem já criou o banco de dados usando tablespace sabe que os dados, quando você define tablespace, você define arquivos para aquela tablespace, ou file group no caso do SQL Server. Bom, e basicamente seriam esses dois tópicos na aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Então o que a gente tem observado aí nas últimas décadas, tá certo? É um aumento exponencial na capacidade de processamento dos computadores modernos, tá certo? Mas, por outro lado, o que a gente tem observado que a largura de banda, tá certo? Provida por discos magnéticos cresce marginalmente. Significa o quê? Que o espaço de tempo que um processador fica ocioso para executar uma operação, ele aumenta, tá certo? Em função de quê? Porque o tempo de acesso à memória secundária ainda está alto, certo? Então, a gente, mesmo que a gente tenha essa hierarquia de memória, que a gente falou na última aula, para tentar evitar esse problema, mas o ideal é que a gente tenha sistemas de armazenamento secundário que garantam, tá certo, uma boa largura de banda para prover dados para o processador, tá certo? Tanto que isso é verdade que muitas das aplicações de banco de dados hoje em dia trabalham com o conceito de banco de dados em memória, porque deixar o banco de dados em disco, né, como tradicionalmente a gente via, tem um custo computacional muito grande, principalmente para aplicações que precisam ter um baixo tempo de resposta na execução de consultas, tá certo? Sobre o banco de dados. Bom, então para resolver esse problema, surgiu uma nova classe de dispositivo de armazenamento, o que a gente chama de memórias de estado sólido, tá certo? Que garante a persistência dos dados, ou seja, ela é uma memória não volátil, tá certo? Por que a gente vai chamá-la de memória de estado sólido? Por esse fato aqui, ó. Vocês podem observar, então aqui eu tenho uma placa, tá certo? Onde a minha memória, ou seja, o meu meio físico de armazenamento são chips, tá certo? Então, para acessar os dados nesse tipo de memória, eu não tenho mais parte mecânica como eu tenho no disco. Por exemplo, no disco eu tenho que colocar o disco para girar, tá? Já é uma parte mecânica. Tenho que deslocar o braço, certo? Tem outra parte mecânica. E a memória de estado sólido significa que eu não tenho partes mecânicas, partes móveis, tá certo? No meu dispositivo de armazenamento. Então aqui, isso aqui já não é tão moderno, mas dá para ilustrar bem a capacidade de armazenamento de memória de estado sólido. Então isso aqui é uma placa, tá certo? De memória flash, que eu consigo armazenar 1.28 terabytes em uma única placa, certo? Então, vocês podem também perceber que fisicamente, né, o dispositivo de armazenamento, ele ocupa menos espaço do que um disco rígido, tá certo? Então, isso também é uma grande vantagem com relação à memória de estado sólido. Bom, um exemplo de memória de estado sólido, que é a memória flash, comentei com vocês,
existem dois tipos de memória flash, a NAND e a NOR, tá certo? Então, essa classificação tem a ver com o circuito lógico deles, tá certo? Então, aqui o circuito NAND e a outra é um circuito NOR, tá certo? Mas o que se tornou viável comercialmente foi a memória flash NAND, tá certo? Qual a característica da memória flash? É um chip que pode ser eletricamente reprogramado e apagado, tá certo? Então, assim, a princípio se assemelha com o conceito de memória DRAM. O armazenamento dos dados são transistores de porta flutuante, chamados de células, tá certo? Então, fisicamente, dentro do chip, eu tenho esses transistores, tá certo? De porta flutuante, que, então, no chip eu tenho um array de células, tenho um conjunto de células, tá certo? Bom, a gente viu que em disco magnético os dados são armazenados 0, 1, tá certo? Em função da direção de um campo magnético. Uma determinada direção é 0 e em outra direção é 1. Aqui, na memória flash, o armazenamento de zeros e uns vai ser o quê? Com relação à potência de uma voltagem, tá certo? O nível de voltagem. Se eu tenho uma voltagem alta, maior do que 5 volts, isso também depende do fabricante, mas na maioria funciona dessa forma. Então, maior do que 5 volts vai ser o zero, tá certo? Porque depende do fabricante, esse nível que vai representar voltagens é o zero ou o bit 1, tá certo? E uma voltagem menor ou igual a 5, tá certo? Representa o bit 1. Aqui um detalhe importante é que o default, tá certo? Da memória flash é bit 1, ou seja, quando a gente comprar uma memória flash, então todos os bits daquela memória estão setados como 1, porque tem uma baixa voltagem armazenada neles, tá certo? Bom, a gente viu que os dados lá em disco, tá certo? Eles são endereçáveis por setor. Aqui na memória flash, eu vou ter o conceito de bloco e de página, tá certo? E dependendo da operação, eu posso acessar uma página ou acessar um bloco, tá certo? Então, a princípio, a leitura é página, o endereçamento de uma operação de leitura, eu posso ler uma determinada página dentro de um bloco, tá certo? Mas a escrita, tá certo? Vai ter um caso que eu posso escrever página. Vou mostrar mais na frente para vocês. Mas a princípio a escrita é em um bloco. Esse é um problema, uma desvantagem da memória flash. Bom, um outro exemplo de memória de estado sólido é a memória PCM. Essa memória PCM, há algum tempo, vem acompanhando o desenvolvimento dela pela IBM, só que nunca entrou no mercado. Eu não sei se um dia vai entrar. Mas, assim, tirando memória flash, tá certo? Eu não conheço outro tipo de memória secundária, tá certo? Com essas características de memória de estado sólido. Então, tem muita coisa, por exemplo, quando fala de NVRAM, tem muita coisa que é o que? A NVRAM eu tenho um SSD e tenho bateria suficiente para garantir que tudo que tá, porque desculpa, eu tenho uma memória de RAM, tá certo? Tenho uma bateria suficiente nessa NVRAM para descarregar o que está em memória principal, se houver uma queda de energia, por uma memória SSD. Então, o que está por trás mesmo é o funcionamento de hierarquia de memória que a gente tem hoje em dia. Memória principal e a memória SSD, tá certo? Bom, então, no caso da PCM, a ideia é armazenar o dado nesse material, que é um vidro, eu não sei a tradução, é calcogenide em português, tá certo? Mas é um material semelhante ao que é usado em DVD, tá certo? E em CDs. Esse material que a gente armazena dado na PCM. Só que aqui é o seguinte, o princípio de armazenamento é o estado que esse material assume dependendo de uma corrente elétrica, tá certo? Então, se eu passo uma determinada corrente elétrica nesse material, ele vai assumir esse estado cristalino ou amorfo, tá certo? Quando eu tenho o estado cristalino, o bit é 1. Quando eu tenho o estado amorfo, o bit é 0, tá certo? Então, quando o estado é cristalino,
aquele posição de memória, tá certo? Apresenta uma baixa resistência e está no estado frio. E quando é o estado amorfo, eu tenho uma alta resistência e ele tem um chamado estado quente, tá certo? E aí são, pelo que eu já pesquisei, são um dos grandes problemas dessa memória, é controlar a temperatura desse estado amorfo. Bom, e a grande vantagem dessa memória CM, tá certo, em relação à memória flash, é o que? Ela ser byte addressable, ela ser endereçável por byte, tá certo? Por que isso é vantajoso? Porque ao invés de eu ficar escrevendo, por exemplo, um bloco todo, no caso da PCM, eu vou escrever bytes, escrever e ler bytes. Só um instantinho, pessoal. Eu posso ficar marcando aqui. Pronto. Então, a grande característica desse tipo de memória é ela ser byte addressable, que é coordenação motora horrível, mas tudo bem. Pronto, marquei. Bom, como eu falei, não atingiu um estágio de comercialização, tá certo? Eu vim acompanhando o desenvolvimento da IBM, mas tem outras empresas tentando trabalhar com essa memória, porque, como eu falei, a grande vantagem é ela se byte addressable. Bom, uma característica importante com relação às memórias de estado sólido, aí vale para qualquer memória de estado sólido, é uma simetria entre operações de leitura e escrita. Essa simetria diz respeito a duas características físicas: o tempo de execução da operação, certo? E o consumo de energia. Então, se a gente olhar aqui para esse slide, então aqui na parte de cima dessa linha, tá certo? Que aqui eu tenho uma linha de tempo, certo? De 10 nanosegundos até 10 milissegundos. A parte de cima vai me mostrar a latência de escrita, ou seja, o tempo necessário para executar uma escrita, e aqui a latência de leitura, o tempo necessário para executar uma operação de leitura. Bom, se eu pegar uma memória DRAM, tá certo? Que é o meio físico para armazenamento em memória principal, tá certo? Eu não tenho essa assimetria de latência de escrita e leitura, tá certo? Então, uma operação de leitura e escrita leva o mesmo tempo na memória DRAM e, dependendo do fabricante, pode variar entre 20 e 50 segundos, tá certo? Bom, quando eu vou para a memória PCM, tá certo? Eu já começo a ter a assimetria, que é um exemplo de memória de estado sólido. Então, aqui, uma PCM, uma operação de leitura leva em torno de 50 nanosegundos, tá certo? E uma operação de escrita já necessita de 1 microsegundo. Então, se eu pegar as duas operações dentro da mesma memória, tá certo? Eu já tenho uma diferença de 10 a 3 nanosegundos no tempo de execução, em uma operação de leitura e uma operação de escrita. Bom, quando eu vou para a memória flash, uma operação de leitura, leva em torno de 20 microsegundos, e a operação de escrita leva em torno de 500 microsegundos. Então, claramente aqui dá para a gente perceber, tá certo, que a diferença no tempo de execução de uma leitura e de uma escrita na memória flash é bem maior comparado com a memória PCM. Então, aqui, na memória flash, a diferença é da ordem de 5 vezes 10 a quinta nanosegundos, tá certo? Enquanto que na PCM, 10 a 3 nanosegundos. Quer dizer, dá 10 a 2 a ordem de magnitude de diferença entre elas, tá certo? Qualquer dúvida é só interromper, pessoal. Bom, aí aqui, ponto à direita, eu tenho o disco magnético, tá certo? Que, mais uma vez, eu não tenho assimetria entre operações de leitura e escrita, tá certo? Mas o tempo para executar uma escrita ou uma leitura gira em torno de 5 milissegundos, certo? Então, é uma diferença significativa, tá certo? E olhando para esse slide, também aqui uma coisa importante, ó. Como eu tenho essa diferença memória flash entre operação de leitura e escrita bem acentuada comparado com a memória PCM, por exemplo, então, sistemas de banco de dados convencionais foram desenvolvidos pensando em quê? Armazenamento em disco magnético.
tá certo? Em disco magnético eu não tenho essa simetria. O que é que significa isso? Se eu tenho meu sistema de banco de dados armazenado em SSD e é um sistema de dados convencional, eu estou perdendo as propriedades de estar utilizando, as vantagens de estar utilizando a memória flash, tá certo? Então, quando a gente for falar de processamento de consulta, uma coisa que eu acho que até, não sei se sala de aula eu mostrei para vocês, uma consulta que a execução é abortada da consulta porque não tem mais espaço em disco, tá certo? O que é que significa isso na prática? Que no processamento de consulta eu tenho execução de muitas operações de escrita. Mesmo que seja consulta, a gente acha que vai só ler dados, não. Por quê? Porque tem uma operação álgebra racional, tá certo? Que envolve armazenamento de resultados temporários, que é a operação de junção. Então, se a minha consulta envolve junção, não precisa nem ser muitas junções. A consulta que eu vou mostrar para vocês são 4 tabelas, junção de 4 tabelas, só que tem tabelas grandes. E aí, como eu não tenho muito espaço em disco e preciso armazenar os resultados temporários, aí o sistema aborta a consulta, tá certo? Bom, por que isso é importante? Porque se eu quero tirar proveito, tá certo? Do uso da memória flash, por exemplo, e a operação de escrita na memória flash é muito mais cara que a operação de leitura, eu tenho que evitar ao máximo operações de escrita. No caso do processamento de consulta, é evitar que em operações de junção eu fique armazenando dados temporários em memória secundária, tá certo? Então, isso é uma observação importante com relação a memória secundária e banco de dados, considerando memórias flash. Bom, como eu falei também, eu tenho assimetria com relação ao tempo de execução, tá certo? E aqui eu tenho a assimetria com relação ao consumo de energia, tá certo? Bom, uma outra característica importante, quando a gente está falando de memória de estado sólido, é o que a gente diz que é o tempo de vida útil do meio físico de armazenamento, ele depende da quantidade de escritas executadas sobre aquele meio de armazenamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dado, é porque às vezes esses dados os fabricantes eles escondem muito, tá certo? Mas esse de 2011, já mudou muito de lá para cá, uma memória flash, por exemplo, tá certo? Se eu escrevesse 10 elevado a 5 vezes sobre uma mesma posição de memória, aquela posição de memória deixaria de ser utilizável. É como se ela morresse, tá certo? Então, observe o seguinte, não são 10 a 5 operações descritas sobre a memória toda. É sobre a mesma posição de memória, tá certo? Por isso que existem algoritmos na memória flash para tentar fazer uma distribuição uniforme de escritas na área de armazenamento, tá certo? Bom, então na memória flash 10 a 5 e na memória PCM era 10 elevado a 7. Então, essa é uma característica das memórias SSD, de estado sólido, tá certo? O tempo de vida útil da mídia depende da quantidade de escrita sobre aquela mídia. Na realidade, sobre uma determinada posição da mídia. Então, aqui, flash, se eu tiver um bloco e escrever 10 a 5 vezes naquele bloco, vai ser a última vez que eu escrevi naquele bloco e não vou conseguir mais. Ele deixa de ser utilizável no sistema de memória. Quando a gente estudou HD, a gente viu que o HD tem lá o motor de rotação do disco, tem os pratos dos discos, né? Superfícies, o braço, o cabeçote, o braço. Fisicamente, como é que seria a memória flash? Então, a memória flash, eu tenho o meu físico de armazenamento, que são os chips. Então, aqui, eu estou armazenando os dados dos chips, tá certo? E tenho uma controladora, tá certo? Vocês devem lembrar que quando eu falei em disco magnético, eu falei que cada unidade de disco tinha uma controladora. Inclusive, ele tinha uma área de buffer para ficar retendo operações de escrita e depois descarregar as operações de escrita uma única vez, para ganhar performance em relação ao uso do disco.
A mesma coisa eu tenho aqui na memória flash. Eu tenho uma controladora de memória flash. Então, é como se fosse aqui um microprocessador, tá certo? Com memória principal também, com memória RAM, que é responsável pelo gerenciamento dos dados armazenados nessa placa aqui de memória, tá certo? Bom, nessa controladora, tá certo? Eu tenho duas importantes funcionalidades. Uma é um gerenciador buffer, tá certo? Tipo, cara semelhante ao que tem lá em disco. E com funcionalidade interessante, que é semelhante também ao do disco. A principal funcionalidade aqui do gerenciador de buffer é segurar operações de escrita, porque quando eu executo operações de escrita em sequência numa memória flash, tá certo? Eu consigo endereçar por página. E aí eu não perco tanto tempo apagando um bloco todo e reescrevendo o bloco, tá certo? Bom, e a outra característica, outra funcionalidade dentro desse controlador de flash é rodar 3 processos, tá certo? Para otimizar o uso dessa memória. Um é o coletor de lixo, que eu vou falar mais na frente, como é que o coletor de lixo funciona, certo? O air leveling seria, esse processo ele garante uma distribuição uniforme de operações de escrita sobre a memória. Então, ao invés de eu ficar sempre escrevendo sobre o mesmo bloco, o mesmo processo, por exemplo, eu vou ao longo do tempo de execução desse processo, distribuir essas operações de escrita em blocos diferentes, tá certo? Claro que eu vou perder tempo ficar deslocando dados de um bloco para outro, mas eu garanto que o quê? Que quando eu começar a perder o bloco da minha memória, eu vou perder a memória toda. E isso vai demorar muito tempo, porque como eu tenho milhares de posição, tá certo? Então, isso vai demorar muito tempo para perder a memória toda. E o outro processo que roda na controladora é esse de endereçamento, o mapa de endereçamento, que tem funcionalidade semelhante do que roda também numa controladora de disco, que é o controlar a posição do dado na memória. Quando você acessa um dado solicitado por um processo e esse dado não está em memória principal, eu preciso acessar na memória flash, então esse mapa de endereçamento, o que é que ele vai fazer? Mapa de endereço. Ele vai associar o dado que está localizando na memória SSD, passando para a memória principal, tá certo? E quando receber da memória principal, ele saber onde aquele dado estava armazenado. Porque dependendo da situação, ele grava no mesmo bloco, tá certo? Ou o air leveling pode assumir o controle e migrar o bloco para outro bloco para garantir o que? Uma distribuição uniforme de escrita sobre aquela memória. Pessoal, se alguém tiver pergunta, pode falar, porque, como eu falei para vocês, eu não consigo ver o chat aqui. Bom, como é que fisicamente é construída uma memória flash, tá certo? No caso aqui. Eu estou falando de memória de estado sólido e para caracterizar a memória de estado sólido, estou usando o princípio de funcionamento de uma memória flash, NAND flash, tá certo? Bom, então, existe um conceito de pacote, tá certo? Uma memória flash. E esse pacote, dependendo do fabricante, ele pode ser composto de 4, 6, 8 ou 16 chips, tá certo? Qual a vantagem desse conceito de pacote? Porque quando eu for acessar dados, eu acesso um pacote. Então, se eu tenho 16 chips no meu pacote, eu consigo acessar os 16 chips simultaneamente, certo? Bom, cada chip, ele tem, ele está dividido em planos, tá certo? E esses planos, tá certo? Eles vão conter os blocos. Então, os meus dados, eu, eu tenho dados armazenados aqui em bloco, tá certo? Esses blocos pertencem a um plano de um chip, certo? E esse chip ele pertence a um pacote da minha memória flash, tá certo? Bom,
Então, um plano ele pode ter milhares de blocos. Então, por exemplo, aí eu posso ter um plano com 2.048 blocos. E os blocos, por sua vez, eles estão divididos em páginas, tá certo? Então, um bloco ele pode ter milhares de páginas, por exemplo, posso ter blocos com 2.000 páginas, certo? E fisicamente o dado vai estar armazenado onde? Numa página, certo? Por que essa divisão? Porque eu garanto o grau de paralelismo no acesso aos dados. Então, o acesso pacote, que são vários chips. Dentro do chip, acesso vários planos, tá certo? Dentro dos planos, acesso milhares de blocos. E dentro dos blocos, acesso milhares de páginas. Vocês estão ouvindo direitinho, então, pessoal? Sim, professor, estou vendo. Ah, beleza, beleza, beleza. É que eu fico Tranquilo também. sem ver vocês, aí eu fico, às vezes, pô, será que estou falando para as paredes? Bom, então aquilo que eu falei para vocês, aquela divisão física da memória é exatamente para garantir o paralelismo. Então eu tenho aqui os pacotes com vários chips, tá certo? Então aqui esse pacote 0, ele tem vários chips, né? Cada chip tem vários planos, tá certo? Cada plano tem seus vários blocos aqui, ó, você está vendo os blocos aqui, e cada bloco tem várias páginas, tá certo? E aí é interessante porque numa memória flash, por exemplo, eu tenho essa abstração aqui que a gente chama de bloco clusterizado. Ou seja, quando eu for acessar, por exemplo, o mesmo chip, eu acesso vários planos ao mesmo tempo, falei para vocês, e dentro desses vários planos eu acesso vários blocos ao mesmo tempo, e dentro dos blocos eu acesso várias páginas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, essa é a grande vantagem dessa divisão física, dessa estruturação em vários níveis de armazenamento de uma memória flash. Bom, existem memórias flash que a gente diz que é com células de camada simples, tá certo? Que eu consigo armazenar 1 bit por célula e tem memória flash com células multicamadas, que eu consigo armazenar 2 bits por célula, tá certo? E aí, quando eu vou representar os dados, como é que eu consigo representar? Eu tenho 00, que vai ser uma voltagem alta, 01, uma voltagem alta média, 10, uma voltagem baixa média e 11, uma baixa voltagem, tá certo? Qual é o nível de voltagem? Depende do fabricante, tá certo? O importante é saber o que eu tenho armazenado na memória flash é a voltagem. É como se fosse um capacitor, só que o capacitor tem corrente elétrica que eu tenho voltagem, tá certo? Bom, a diferença entre esses dois tipos de memória flash é que de memória flash com célula de camada simples, de camada simples, ela é mais rápida, o acesso é mais rápido e é mais confiável, tá certo? E multicamada eu tenho uma maior densidade, ou seja, eu consigo armazenar mais dados na memória, tá certo? Mas aí eu perco em performance com relação ao tempo de acesso e perco também com relação à confiabilidade. Bom, então, em disco magnético, a gente tem 3 operações que a gente consegue executar sobre os discos magnéticos, tá certo? Numa memória flash, é um diferente. Eu posso ter 3 operações, tá certo? Ah, eu tenho uma operação de leitura, como eu havia falado antes, que ela é endereçável por página. Tenho essa operação de apagar, de erase, que a funcionalidade dela é colocar todos os bits em 1, certo? E essa operação ela é endereçável por bloco. Então, é uma operação de tipo de operação de escrita, tá certo? Mas a funcionalidade dela é como se fosse limpar o bloco. Porque vocês lembram que eu disse que o estado default da memória NAND flash, todos os bits setados para 1. A gente compra e vem todo setado para 1, que é o estado default. Então, apagar um bloco, ou seja, limpar um bloco, que é um conceito usado aqui, é colocar todos os bits daquele bloco para 1, tá certo?
Por que com a vantagem de colocar para 1? Porque o 1 é baixa voltagem, tá certo? E o 0 é alta voltagem. Então, com de energia menor. Bom, e tem essa operação de programação, tá certo? Que eu estou chamando aqui de escrita física. Então, essa operação é que vai alterar um bit de 1 para 0, tá certo? Bom, essa operação ela só pode ser executada, tá certo? Em blocos que a gente chama limpos, ou seja, um bloco que todos os bits estão setados para 1, tá certo? E ela é endereçável por página, essa operação. Então, eu tenho uma operação de escrita que eu posso endereçar por página. Hoje vou escrever só numa página, não num bloco todo, tá certo? Mas só consigo executar essa operação se o meu bloco tiver todos os bits 1. Senão, eu não consigo, tá certo? Naturalmente, se eu executo uma operação de escrita em uma página, eu tenho um tempo de execução menor do que se eu executar uma operação de escrita num bloco todo. Então, se toda vida que eu tiver que escrever, eu tiver que fazer um trace antes para depois fazer esse programa, tá certo? Eu vou perder muito mais tempo do que se eu garantir logo na operação de escrita ou executar só essa operação de programação, tá certo? Para isso, existe o processo lá de limpeza, de coleta de lixo, que eu falei, que é executado pela controladora da Flash, para tentar manter o maior número possível de blocos limpos, para que quando eu for escrever, eu escreva páginas e não tenha que apagar o bloco e depois escrever página. Então, uma vez que um bloco tem pelo menos um bit 0, tá certo? Uma operação para ser executada, uma operação de escrita, desculpa, eu preciso executar uma operação de apagar o bloco e executar a operação de programação. Tá certo? Então, aqui, deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos imaginar o seguinte cenário, tá certo? Eu tenho um bloco P, tá certo? Então, aqui eu tenho... Então, aqui, ó, eu tenho meu bloco B. Tá certo? E o que é que eu estou querendo aqui? Eu quero inserir dados, tá certo? As páginas PE e na página PE. Então, eu quero inserir novos dados. Essa página aqui está limpa, não tem nada escrito nela. As páginas PA e PF já tem dados escritos, tá certo? Bom, então, se eu quero escrever só na página PE, mas esse bloco, tá certo? Tem bits setado para 0, ou seja, em PA e PF, tá certo? Eu não consigo só executar uma operação de programa. Eu tenho que executar o quê? Uma operação de raise e depois o programa, tá certo? Então, para fazer isso, o que é que acontece? A minha controladora de flash tem que procurar um bloco limpo, onde todos os bits estão setados para 1. Então, ele encontrou, vamos supor, esse B' aqui. E aí, o que é que ele tem que fazer? Eu quero escrever dados em PE, mas como eu quero escrever os dados num bloco limpo, tá certo? Eu tenho que escrever quem? Todos os dados de PA e PF para esse novo bloco também, entendeu? Então, eu tenho que mover a página PA para o bloco B', tá certo? O que é que eu fiz aqui, pessoal? Eu quis mostrar para vocês que não necessariamente eu vou mover o dado que estava nesse endereço de página aqui, dentro do bloco, para a página com o mesmo endereço no outro bloco. Posso escrever em qualquer outra posição do bloco, tá certo? Bom, e depois eu tenho que mover a página PE para outra página no bloco B'. Nesse caso, eu movi para a mesma página, o mesmo endereço, tá certo? Então, só para deixar claro, eu posso mover para um outro endereço ou para o mesmo endereço, tá certo? E aí, depois disso, é que eu vou escrever os dados da página PE, nessa página PE'. Tá certo? Então,
Vocês estão percebendo que se eu vou executar uma operação de escrita, o bloco estava sujo, esse bloco aqui estava sujo, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Localizar um bloco limpo, tá certo? Mover as páginas que estavam inscritas nesse bloco suja para um novo bloco, tá certo? E inserir os novos dados nesse novo bloco também, tá certo? Então, por isso que a operação de escrita ela leva muito mais tempo do que a leitura na memória flash e consome muito mais energia. Porque escrever dados significa o quê? Eu estou escrevendo, o meu estado inicial é 1 e vou escrever um 0. Escrever o 0 significa o quê? Eu injetar mais voltagem numa célula, tá certo? Então, o consumo de energia é maior. Desculpa, pessoal. Tenho que voltar para a página que eu parti. Bom, alguém tem uma dúvida com relação a esse processo de escrita na memória flash? Bom, então vamos continuar. Bom, então essas operações, a operação que eu chamei aqui de escrita lógica, né? Por que eu chamei de escrita lógica? Porque uma operação de escrita está envolvendo, na realidade, fisicamente duas operações de escrita, o raise e a program, tá certo? Bom, então essa operação de escrita lógica, ela leva duas ordens de magnitude mais tempo do que uma operação de leitura, que é o que eu estou afirmando aqui, ó. Certo? Bom, então esse tipo de operação tem que ser evitado. E para evitar esse tipo de operação, tá certo? Preciso de um processo que eu vou mostrar na frente para vocês, que é a coleta de lixo. Bom, eu tinha falado para vocês que um dos processos que eu tenho constantemente rodando na memória flash é esse wire leveling, tá certo? O que é que ele vai tentar, que eu falo para vocês? Ele vai uniformizar o uso da memória, tá certo? Ou seja, de todas as posições de memória com relação ao quê? A operações de escrita. Como eu falei para vocês, para ele garantir isso, pode ser, para eu evitar que eu estou executando sempre escrito no mesmo bloco, pode implicar que ele vai usar, tendo que transferir dados de um bloco para um novo bloco, tá certo? Então, uma operação física, uma operação lógica de escrita, tá certo? De um processo, pode implicar em várias operações de escrita na minha memória flash. Então, e é porque esse processo aqui, ele tenta maximizar o uso da memória quanto à vida útil dela. Só que, para isso, ele está pagando o preço de quê? De mais escritas, que diminui a vida útil da memória. Tá certo? Então, aqui, há um trade-off grande entre usar o Erlang com relação a maximizar o uso da memória e minimizar a vida útil em função de muitas operações de escrita. Que ele uniformiza. Então, quando a memória começar a morrer, vai morrer ela toda de uma vez, não blocos isolados. Tá certo? Bom, então essa observação que eu estou fazendo aqui embaixo, né, é exatamente isso. Que o wire leveling, ele implica em reescrita de blocos, tá certo? E aí a gente vai ver que uma propriedade de memória flash é que a gente chama de amplificação de escritas. Porque uma operação de escrita pode implicar em várias outras operações de escrita fisicamente na mídia. Bom, e aí a gente vai falar agora do processo de garbage collection, que é exatamente para evitar o que? Aquela operação de escrita lógica, que é raise e program, certo? Bom, como é que é a ideia desse processo? Pessoal, só esqueci quando eu estava falando aqui da escrita lógica, peraí. Ó, depois que eu movi os dados do bloco B para o bloco B', essas páginas, tá certo? Que eu tinha dados armazenados no bloco B, que é a página PA aqui, e essa página aqui, que é a PF, tá certo? Elas ficam estragadas, ou seja, eu não posso reutilizar essas páginas, tá certo? Então, é como se esse bloco todo
tá certo? Ficasse o quê? Inutilizado para a memória flash, tá certo? Bom, e aí eu tenho um processo de garbage coleta de lixo, que ele vai funcionar, a principal funcionalidade dele é o quê? É limpar blocos com páginas estragadas, como aquele bloco B da figura anterior que eu mostrei para vocês, tá certo? Então, ele periodicamente fica lendo toda a memória, certo? Para identificar blocos que têm páginas estragadas, por exemplo, tem esse bloco aqui, que seria o nosso bloco B, lá da figura anterior, tá certo? E quando ele encontra esses blocos, o que ele faz? Ele tem um mapa com endereço de blocos limpos, tá certo? Vai mover os dados aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, eu tinha páginas estragadas. PA, PE, PF, PC. Mas as páginas PD, a página PB, tá certo? Eu tinha dados que eu estava lendo. PA, PC, PF e PE, eu não conseguia nem ler nem escrever, porque eram páginas estragadas. E dados armazenados nas páginas PD e PB. Então, o processo de garbage collection, o que é que ele faz? Ele vai escrever essas páginas PD, PD em um outro bloco, e não necessariamente no mesmo endereço. Vocês estão vendo aqui a página PB, ela vai esse endereço aqui, tá certo? E PD para o mesmo endereço, ou seja, ele não amarra o seguinte, a página PB vai para o mesmo endereço no outro bloco. Ela pode para um endereço qualquer no outro bloco, certo? Bom, então ele move para esse bloco limpo. Nesse caso, a operação de escrita é indexável página, não precisa dar Waze e tal. Só que o que ele está fazendo é limpar o bloco B, tá certo? Então ele moveu as páginas que tinha dados no bloco B, o bloco B limpo, estava limpo, e vai o quê? Limpar o bloco A, B. Como é que é limpar? É um raise, setar todos os bits para 1, tá certo? E aí, meu bloco passa a ficar limpo, tá certo? Então, para eu limpar um bloco, na prática, o que é que eu estou fazendo? Sujando o outro, tá certo? No caso aqui é quem? O Belinha, tá certo? Bom, e aí em função do Ware Leveling e do Garbage Collection, então no Garbage Collection, lembra que eu estou fazendo aqui operações de escrita também, tá certo? Então esses dois processos, eles criam um problema para a memória flash, que é o quê? De amplificação de escritas, tá certo? Então, os processos de Garbage Collection e Ware Leveling, desculpa pessoal, eles aumentam, tá certo? O número de operações de escrita. Então aqui eu tenho o Garbage Collection e o Ware Leveling. Então, o Garbage Collection e o Ware Leveling. Bom, não estou conseguindo sublinhar o Ware Leveling. Algum problema aqui no iPhone. Eles aumentam o número de escrita, tá certo? Então, o que está acontecendo numa memória flash? Ela tenta fugir ao máximo de operações de escrita, e nesse processo de fugir ao máximo de operações de escrita, ela aumenta o número de escrita na memória, certo? Então, esse é o preço que a memória flash paga para ter uma vida útil maior. Bom, então já falei para vocês dessa propriedade Write Endurance, que é o tempo de vida útil da memória depende da quantidade de operações escritas, tá certo? Aí dependendo, eu posso ter memórias que tem a vida útil do bloco, tá certo? De 100 mil ciclos naquele bloco. Ciclos seriam operações de escrita naquele bloco, tá certo? E uma outra propriedade interessante em memória flash é o baixo consumo de energia, tá certo?
eu não sei se eu comentei com vocês, há algum tempo atrás eu vi uma pesquisa de consumo de energia nos Estados Unidos, e 5% de todo o consumo de energia dos Estados Unidos vinha dos data centers. E o que é que vocês acham que está consumindo mais energia no data center? Quem que pode me responder? Escrita. Hum? Escrita? Não. É porque é o seguinte, em data center, os dados estão armazenados em disco magnético. Inclusive, eu recomendo a vocês ver um vídeo da Google mostrando como é que funciona um data center dela, certo? Vale a pena. Então, em data center eu tenho o que? Disco magnético, certo? E aí, o que é que está consumindo energia? Movimento de braço, energia mecânica. O movimento de braço e colocar o disco para girar. Como no data center eu tenho que garantir o máximo de disponibilidade dos dados, eu nunca deixo os discos parar de girar. Eles estão sempre girando. Tá certo? E esse processo consome muita energia. E o que é mais... e um fator complicador. Como eu tenho os discos girando, e há uma porção de quê? De calor. Tá certo? E com isso, eu preciso de refrigeração. E aí, discos girando e refrigeração leva a esse consumo gigantesco de energia. Porque você imaginar um país como os Estados Unidos, sei quantos milhões de habitantes, as casas dos Estados Unidos, tudo televisão, geladeira, lavar, máquina de secar, máquina de lavar prato, louças, né? Então o consumo de energia é altíssimo por família. Mas mesmo assim, e não tem tantos data centers nos Estados Unidos, tá certo? O consumo de energia lá desses data centers é de 5%. Por que não tanto? Porque eles espalharam os data centers pelo mundo inteiro, certo? Depois vocês colocam aí no Google aí um data center da Microsoft debaixo do oceano, no mar, tá certo? Que é exatamente para fugir desse problema da refrigeração. Aí vocês vão acreditar em mim que não é ficção científica essa história do data center no mar. Bom, e aí, continuando as propriedades, uma memória flash, ela garante um baixo tempo de acesso, né? De acesso randômico, tá certo? Vocês lembrem que em memória dada armazenada em disco, o tempo de acesso ele depende da posição física onde o dado está armazenado, tá certo? Aqui não, porque independentemente do bloco onde o meu dado vai estar armazenado, eu tenho uma porta de entrada para cada bloco, tá certo? Então o tempo de acesso a qualquer bloco é igual em memória flash, certo? Então essa é uma característica muito importante na memória flash. Com isso, eu tenho altas taxas de entrada e saída, certo? Mas em compensação eu tenho essa questão da assimetria, tá certo? Dependendo do tipo de aplicação, eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é que a escrita na memória flash é mais cara do que a escrita em disco. De jeito nenhum. Mas se eu quero tirar o máximo de proveito de uma memória flash, eu tenho que levar isso em conta, tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu mostrar aqui um outro slide para vocês. Eu acho que nesse slide eu não tenho essa figura. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. O que é? O Fausto não estava deixando entrar porque eu não estava vendo o chat, cara. Não estava vendo as mensagens. Agora que eu vi, permiti você entrar. Desculpa aí. Mas a aula está sendo gravada, tá certo? Que eu quero mostrar para vocês. Slides. Isso não faz tempo que ela começou? Hã? Faz tempo que 10 horas, né? Eu tentei 10 conectar, tá horas. dando problema. Mas não se preocupe não que ela está sendo gravada. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Beleza. Tá certo? Tranquilo. Mas, ó, as aulas eu vou começar a gravar, mas é importante, se as aulas estão sendo online, vocês participarem, tá certo, pessoal?
Onde é que está essa apresentação? Deixa eu ver que está no desktop. Tá aqui. Não. Eu tenho que criar uma estrutura de busca aqui, que é muito arquivo, muita apresentação. E aí, eu localizar, deixa eu ver aqui. Deve ser Brainer Uni. Pronto, esse aqui. Vocês estão vendo esse novo slide? Sim. Sim. Que é um gráfico, não é isso? Isso. Pronto. O que é que... Depois eu posso contar a história desse gráfico aí, mas o que é que eu tenho aqui? É o seguinte. Só... Para aparecer aqui que vai ser difícil. Bom, vou tentar sem a canetinha aqui. O que é que eu tenho aqui? A gente fez experimentos de rodar carga de trabalho do TPCH. Eu acho que eu devo ter falado para vocês que o TPCH é um benchmark, que ele é muito bom para avaliar o processamento de consulta dos diferentes sistemas de geração de banco de dados. E a carga de trabalho dele, apareceu aqui. A carga de trabalho dele é constituída basicamente de quê? Deixa eu voltar aqui. Constituída basicamente de consultas, tá certo? Na realidade, basicamente são consultas, 22 consultas. O banco de dados é um data warehouse, né, que tem lá a tabela fato. E como é um data warehouse, todas as consultas têm muito o quê? Funções, tá certo? Bom, e aí o que foi o experimento que a gente fez? A gente pegou o Oracle, o SQL Server e o Postgres, tá certo? Colocamos esses bancos de dados numa máquina com HD e numa outra máquina com SSD, tá certo? E nessas diferentes máquinas, nós colocamos as consultas, a carga toda do TPCH para rodar. Aqui, vocês estão vendo? No último cenário de execução, a gente executou o quê? 50 vezes as 22 consultas. Tá certo? Isso foi para estressar exatamente o processador de consulta dessas máquinas. Bom, como eu estou trabalhando com consulta, a princípio a gente não tem problema, o SSD vai... Eu estou com o SSD, ele vai ganhar assim, disparado de um HD. Tá certo? Só que quando a gente fez os experimentos, porque era exatamente a nossa hipótese. Bom, como o processador de consulta é uma operação de junção, eu tenho operações de resultados temporários, intermediários, né, na memória secundária, e isso pode estar prejudicando o uso de SSD. E foi exatamente o que aconteceu, certo? Então aqui, ó, eu tenho esse primeiro resultado aqui, o resultado do SQL Server, tá certo? O triângulo para cima é o SQL Server em SSD e o triângulo para baixo, que não está cheio, é em disco magnético. Então, vocês percebem que o SSD ele perde a memória... Desculpa, o disco perde a memória flash. Pessoal, o que eu tenho aqui no eixo Y é o tempo, viu? É o tempo de execução. Então, o tempo de execução, quando eu estou usando SSD, é mais baixo do que quando eu estou usando HD. Tá certo? Só que a diferença foi muito pequena. Quer dizer, quando eu executei 50 vezes a carga de trabalho do TPCH, o tempo médio, né, aí a gente pegou a média, de diferença sobre os dois bancos de dados foi de só 2 segundos.
E que não era, e essa diferença era para ser bem maior, porque quando eu pego as propriedades de SSD, então o SSD tem que, assim, as taxas de entrada e saída, tá certo? Deve ser de que 2 ordens de magnitude maior do que a disco. Ou seja, o tempo de execução teria que ser, no caso do SSD, 2 ordens de magnitude menor do que o tempo de execução em disco. Mas não foi o que aconteceu, tá certo? E a mesma coisa que aconteceu quando eu estou trabalhando com Oracle ou com Postgres, tá certo? Então, esse experimento, pessoal, não foi para avaliar a performance desse sistema de banco de dados, porque o SQL Server vai estar ganhando bastante, né? Então, isso depende de muitas coisas. Por exemplo, quando eu rodo Postgres no Windows, a performance dele é muito ruim, não é tão boa quanto se eu rodar no Linux, tá certo? O Oracle tem a mesma coisa também, e o SQL Server rodando, a gente rodou no Windows, esses experimentos, né? E o SQL Server, como foi desenvolvido pelo próprio pessoal da Microsoft, né, ele leva muita vantagem. Mas a gente não estava querendo fazer isso, comparar a performance deles. E sim a diferença no uso de HD e SSD, considerando que eu tenho um sistema de banco de dados convencionais. Por que eu estou falando convencionais? Que tudo que foi desenvolvido no sistema de banco de dados até agora foi pensando em quê? Que os dados estariam de forma persistente armazenados em disco magnético. Então, quando eu falo em processamento de consulta, né? Gerenciamento de buffer, tudo isso está considerando o quê? Que meus dados estão armazenados em disco, tá certo? Bom, e aí esse experimento demonstrou a nossa hipótese, né, na prática, empiricamente, naturalmente, né, e nos levou a uma outra hipótese, tá certo? Que a gente precisa desenvolver sistemas de banco de dados, né, alguns componentes do sistema de banco de dados, que tenham ciência do mecanismo de memória que está sendo usado como memória secundária. Se é disco magnético, se é SSD, tá certo? E aí a gente já evoluiu isso também para considerar o uso de máquinas com múltiplos processadores. Porque quando eu tenho, por exemplo, uma máquina que... Não sei se você já ouviu falar da arquitetura de ladrilhos, tiles. Um processador tem vários núcleos, vários kernels. Eu posso tirar mais proveito ainda do SSD. Vocês lembram que do SSD eu tenho o quê? Os pacotes, que são vários tipos de armazenamento que eu posso acessar simultaneamente, os planos, né, os blocos e as páginas. E se eu tenho vários núcleos que eu posso estar consumindo esses dados que estão sendo acessados de forma simultânea, concorrentemente lá em SSD, eu ainda vou tirar mais proveito desse tipo de memória, tá certo? Então, assim, os trabalhos de investigação que a gente tem feito tem ido muito nessa direção de dotar os componentes de um sistema gerenciador de banco de dados com inteligência para ele identificar qual o mecanismo que ele está utilizando para armazenar dados e se há uma máquina com multiprocessadores ou não. Aí depois eu posso mostrar para vocês resultados. Tive um aluno de mestrado que ele desenvolveu 2 operadores que conseguiu isso, né, operador de junção. Na realidade, um de junção e um para ler tabela, para fazer um table scan. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Bom, já que ninguém tem dúvida, a gente vai continuar. Bom, e aí a gente terminou de estudar o conceito de memória secundária, tá certo? Então agora a gente vai estudar a ideia de memória terciária. Muita gente que eu acho que nunca deve ter imaginado que eu preciso desse nível na hierarquia de memória, que é a memória terciária. Por que eu preciso desse nível? Imagina o seguinte, eu tenho lá as imagens que são coletadas por satélites da NASA, tá certo? Então, eu tenho uma taxa de armazenamento de nova imagem de uma imagem a cada 2 minutos, tá certo? Então, tenho centenas de satélites em torno da Terra. E coletando essas imagens, ou da Terra ou do espaço, né? Porque eu tenho os telescópios Hubble que estão no espaço, tem outros também, e estão coletando imagem e gravando lá na NASA. Então, a unidade de armazenamento dos caras já é petabytes,
tá certo? Bom, além disso, eu posso imaginar o seguinte cenário. Quando eu fiz o slide não era 2020 ainda não, era acho que 2018, era 2019. Bom, agora 2020, né, a previsão era que a gente teria 40 trilhões de gigabytes de dados armazenados no mundo. Que isso daria uma média de 5.200 gigabytes por pessoa, tá certo? Bom, isso significa o quê? Eu tenho que ter meio físico de armazenamento para essa quantidade gigantesca de dados. Só que, quando eu estou falando de disco magnético, eu tenho muitas limitações. Por quê? Porque um disco magnético ocupa espaço físico relativamente grande. Se vocês forem ver o vídeo que eu sugeri a vocês dos data centers da Google, vocês vão perceber isso. Certo? O data center são gigantescos, muito em função do espaço físico que cada unidade de disco magnético ocupa. Se eu pensar em SSD, mesmo assim, eu vou precisar de muitas placas de memória SSD, tá certo? Tem um problema da vida útil, está sendo muito fortemente determinada pelas operações de escrita, tá certo? Então não faria muito sentido eu ter esse volume todo de dados armazenados ou SSD ou disco, tá certo? Então, o resumo da história aqui é que existem bancos de dados, tá certo? Por exemplo, da NASA, que são muito maiores do que a capacidade de armazenamento em disco, tá certo? E não é economicamente viável armazenar tudo isso em disco. Então, conceito de memória terciária, tá certo? A ideia é eu conseguir grandes volumes de dados a um custo bem menor do que se eu fosse armazenar em disco ou em memória SSD, tá certo? Agora, qual é o problema da memória terciária? É que o meu tempo de acesso é muito alto, comparado com disco ou com memória ou com memória SSD, tá certo? Então aqui, ó, desculpa aí, pessoal. Pronto. Então aqui que eu quero destacar essa propriedade aqui. Certo? Alto tempo de acesso. Mas eu tenho capacidade de armazenamento bem maior, tá certo? Só para você ter um exemplo, eu tenho essa fita magnética aí da Sony, tá certo? Que ela é capaz, então é uma fita magnética 102 de comprimento, 105 de largura e 21,5 de altura, milímetros, tá certo? Então é um dispositivo físico comparado com unidade de disco com capacidade de minuto. E essa fita aí, esse cartucho de fita, tem uma capacidade de armazenar 185 terabytes, tá certo? Que é o equivalente a armazenar 3.700 Blu-rays, tá certo? Então, qual é a grande vantagem desse nível de hierarquia de memória, tá certo? É eu ter dispositivos de armazenamento que são relativamente baratos, tem uma alta capacidade de armazenamento, então, por exemplo, aqui 185 terabytes. E fisicamente eles ocupam pouco espaço. Tá certo? Alguém já viu algum cartucho de fita? Fita magnética? Não. As grandes empresas que quando fazem backup de banco de dados, elas não fazem backup para isso, eles fazem para cartucho de fita. Entendeu? Então, o princípio de armazenamento ele se assemelha ao disco, só que na fita magnética, tá certo? O material é flexível, porque o disco, a ideia do disco rígido é que aquele disco ele não seja flexível e na fita ela é enrolada, tá certo? Alguém já viu fita cassete? Sim, Sim, VHS. sim, professor. Pronto. O princípio é semelhante da fita cassete, tá certo? Bom, e só para mostrar para vocês o quanto isso é importante, tá certo? Esse nível na hierarquia de memória.
Eu vou mostrar, porque o pessoal desenvolveu esse conceito de storage tech, né? É como se fosse uma biblioteca de armazenamento, tá certo? Então, não é propaganda da Oracle não, pessoal, é porque é o material que eu consegui mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui um dispositivo, tá certo? Que é o storage tech da Oracle, tá certo? Aqui embaixo, ó, agora não preciso usar canetinha não. Aqui, ó, eu tenho o quê? Capacidade de armazenamento desse StoryTech de 857 petabytes, tá certo? Ainda não. Esse móvel aqui, dentro desse móvel, eu consigo armazenar 100.880 cartuchos de fita. Agora imaginem, tá certo? Aquele cartucho de fita que eu mostrei de 185 terabytes, tá certo? E eu isso multiplicado por 100.880. Então, a capacidade de armazenamento é muito grande. E esse móvel, ele não é muito grande, tá certo? O espaço dele seria o equivalente, por exemplo, a uma unidade de disco num data center desse ocupa, tá certo? E aí eu tenho um filmezinho aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte. Então, se eu tenho essa quantidade enorme de slots para armazenar fita, então é humanamente impossível fazer o gerenciamento disso. Então, o que é que quem faz esse gerenciamento de encontrar uma determinada fita e carregar no drive para ler a fita ou gravar a fita, tá certo? É um braço, um robô, tá certo? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Então aqui eu estou filmando a parte interna daquele móvel, tá certo? Apesar de aqui a gente ter uma dimensão que é de profundidade maior, mas imagine que isso aqui é uma microcâmera, tá certo? Que está filmando isso aqui. Professor? Vocês estão vendo o vídeo? Sim, professor. Eu iria pedir ao senhor para o senhor botar esse. Ah, deixa eu ver aqui o nome, tô vendo o nome agora, porque tá com um delay muito grande do vídeo. Aí eu vou botar no chat, para o pessoal poder assistir, talvez localmente. Ah, Vou ver tá. aqui. Deu certo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Oi. Oi, professor. Ah, beleza. Tranquilo, tranquilo. Posso botar o vídeo para rodar? Pode. Bom, de qualquer forma, o Dani compartilhou com vocês o link, aí vocês podem acompanhar depois aí. Mas eu vou botar aqui para quem esperando que seja melhor agora a reprodução. Então, ó, eu tenho um braço, um robô aqui, né, que é um braço, que ele carregou uma fita aqui no drive de leitura escrita. Ó, isso, na realidade são dois robôs, para a parte de cima e para a parte de baixo lá, onde eu tenho as minhas. Aqui são os slots que eu armazeno as fitas. E aí ele fica se deslocando no móvel todo, ó. O robô, tá certo? Então, o que eu tenho em grandes empresas, tá certo? Além dessas propagandas que aparecem, são esses storage tech para fazer o backup dos grandes bancos de dados. Bom, aí depois vocês terem uma ideia, depois vocês podem ver com calma. E tem vídeo de um cara. O vídeo seguinte é de um cara da Oracle explicando o funcionamento do storage tech e mostrando como eles mudaram um pouco a tecnologia em função de performance no uso desse storage tech. Bom, então agora vocês devem acreditar em mim que memória terciária não é só para cair em prova, tá certo? As grandes empresas trabalham muito com isso aí. Por exemplo, imagina o backup dos bancos de dados de uma Mastercard ou de um Visa, tá certo? Que tem milhões de usuários e milhões, talvez bilhões de transações sendo executadas por ano, tá certo? E tudo isso tem que ter backup do banco de dados.
Bom, então, com isso, a gente terminou a parte da hierarquia de memória, né? Ou seja, para cada hierarquia, a gente estudou os meios físicos de armazenamento, as mídias que eu posso armazenar dados, tá certo? E agora eu vou falar um pouco, dentro ainda desse capítulo de sistema de memória, do gerenciador de armazenamento, ou seja, o gerenciador de arquivo, tá certo? Por que isso é importante eu falar sobre esse tópico? Porque é o seguinte, na prática, como eu falei para vocês no início da aula, os dados de um banco de dados estão armazenados fisicamente em arquivos. E aí a gente tem o conceito de arquivo, de bloco de um arquivo, é muito importante, porque são em detalhes como esse que a gente pode ter um ganho muito grande de performance com relação ao meu sistema de banco de dados. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, o TPCH, o fator de escala 1, a minha tabela line item, tá certo? Eu tenho mais de 6 milhões de tuplas. Se eu tiver todas as consultas acessando essa line item ao mesmo tempo, tá certo? O meu tempo de resposta vai ser X. Se eu conseguir fisicamente particionar essa tabela e colocar os dados dessa tabela, cada partição dessa, em um disco diferente, o meu tempo de resposta, o meu tempo de execução de consulta vai cair muito. Por quê? Porque dependendo da partição que eu estou acessando, eu não vou concorrer com ninguém mais para acessar aquela tabela line item, porque eu estou acessando só uma partição dela. E para isso, eu tenho que entender de como eu aloco esses dados em arquivos diferentes, tá certo? Que podem estar alocados em discos diferentes. Bom, então, o gerenciador de armazenamento, o gerenciador de arquivo, tá certo? É o componente do SGBD responsável pelo gerenciamento de arquivos. E eu gosto de brincar também com essa história do gerenciamento de arquivo, porque o sistema de banco de dados nada mais é do que uma série de componentes construídos acima de um gerenciador de arquivos. Então, o princípio da tecnologia de banco de dados veio de quê? Desse conceito de sistema gerenciador de arquivos. Certo? Inclusive, no curso antigamente tinha uma disciplina que era exatamente gerenciamento de arquivo, certo? Que era muito bom, porque quando o pessoal já chegava em banco de dados, já tinha noção de armazenamento físico de dados. Bom, arquivos, a gente pode definir como uma abstração que fornece uma maneira de agrupar dados logicamente relacionados. Então, quando se pensou em arquivo, tá certo? Por exemplo, eu pensei, eu tenho os dados da minha empresa, tenho os dados de empregados da minha empresa. Bom, eu vou criar uma unidade lógica de armazenamento que eu vou ter todos os empregados armazenados naquela unidade de armazenamento. Por quê? Porque existe um relacionamento lógico entre esses dados, porque todos eles são empregados. Todos eles têm os mesmos atributos. Né? A gente trabalhava com arquivo antigamente, chamava campo. Eu tinha os registros, que seriam as linhas das tabelas, nas tuplas, e tinha um conceito de campo, que seria o quê? Os atributos de cada linha. Tá certo? Bom, e aí quando eu crio essa abstração, tá certo? Eu vou tornar transparente para o usuário detalhes de dizer, quando eu for acessar, por exemplo, os dados, como e onde os dados estão armazenados. Porque eu vou acessar arquivo tal. E aí o meu sistema de arquivo vai se encarregar de localizar onde aquele arquivo está. Tá certo? E detalhes físicos para acessar a mídia de armazenamento. Por exemplo, eu não preciso dizer, os dados do meu arquivo, esses meus dados de empregado, tem que estar armazenado no setor tal, da trilha tal, do disco tal. Então, tudo isso quem faz é o sistema de gerenciamento de arquivo. Então, o sistema de gerenciamento de arquivo é quem conversa com a controladora de disco. Tá certo? E aí é importante um detalhe, o seguinte, quando eu mostrei aqueles experimentos, por que o SQL Server ganhou tanto do... Não é que ganhou tanto, né? Mas, ganhou bastante. Do Oracle e do Postgres. Porque tanto o Oracle como o Postgres, por eles garantirem portabilidade, o que é que acontece? Eles têm um sistema de arquivo deles, que esse sistema de arquivo é que conversa com o sistema de arquivo do sistema operacional. Então, para eu rodar o Oracle numa máquina Windows, tá certo? O que é que eu vou basicamente mudar no Oracle? O componente sistema de gerenciador de arquivo. Deixa eu voltar aqui. Que faz tempo que a gente não vê esse slide, que foi logo no início do curso. Então, aqui,
nesse slide, o último componente aqui que eu tenho do sistema de banco de dados. Só um instantinho, pessoal. Bom, beleza. Então aqui, ó. Esse aqui é o gerenciador de armazenamento, que nada mais é que um sistema de arquivos, tá certo? Então, por exemplo, quando eu tenho o Oracle para o Windows, o que é que eu faço? Esse componente aqui, ele tem que conversar a língua do sistema de arquivo do Windows, tá certo? Quando o Windows mudou do sistema FAT para o NTFS, a Oracle teve que fazer a alteração, tá certo? Essa Storage Manager deles, para que esse Storage Manager do Oracle falasse com o NTFS, tá certo? Quando o Oracle vai para rodar numa máquina Unix, Linux, o que quer que seja, eu tenho um gerenciador de armazenamento que vai conversar com quem? Um sistema de arquivo do Unix. Tá certo? E aí, por que o SQL Server ganha do Oracle e do Postgres? Então, essa característica vale também para o Postgres. Aí eu posso ter Postgres rodando em qualquer sistema operacional, né? Que a portabilidade deles é garantida por eu ter diferentes, né, gerenciador de arquivos, dependendo da máquina do SO que eu for rodar. Meu sistema de banco de dados. Foi difícil fazer uma seta. Bom, e aí por que o SQL Server ganha? Quem pode me dizer? Quando eu estou rodando a máquina Windows. Porque a arquitetura do sistema de arquivo já é a mesma, aí eles conversam mais fácil entre si. Na realidade, é isso mesmo, Paulo. Mas o que acontece é que no SQL Server, eu não preciso ter o sistema de armazenamento do SQL Server. Quando eu chego aqui no gerenciador de buffer, ele conversa direto com quem? Com o NTFS. Por quê? Porque o pessoal que desenvolveu o SQL Server é o mesmo pessoal, é vizinho, trabalha na sala vizinho que o pessoal desenvolveu o NTFS. Entendeu? Então eu não preciso ter, por exemplo, no Oracle, eu tenho do gerenciador de buffer, fazer uma solicitação ao gerenciador de armazenamento do Oracle, que vai, por sua vez, fazer uma solicitação ao gerenciador de arquivo do SO. No SQL Server, eu não tenho essa camada gerenciador de armazenamento dentro do SQL Server, porque ele está rodando na máquina Windows. Como está saindo agora a versão do SQL Server para Linux, então, com certeza, quando você for fazer a comparação do SQL Server no Linux com o Oracle, Postgres, aí a gente vai ter uma comparação mais justa, porque o SQL Server, com certeza, teve que desenvolver esse Storage Manager para conversar com o sistema de arquivo do Unix, né? Que a gente chama de inode. Ficou claro isso, pessoal? Sim, professor. Ok, senhor. Beleza. Deixa eu me localizar de novo, né? Pronto. Bom, com relação ao sistema de arquivos, tá certo? O sistema de arquivo, existem dois tipos de sistema de arquivos, tá certo? O não estruturado, que o sistema de arquivo, ele lê bytes dos dados que estão num determinado arquivo, tá certo? E o estruturado, que tem a estrutura de registro, eu consigo ler registros, tá certo? Então, quando eu leio dados num arquivo cujo sistema gerenciador ele tem essa estrutura de registro, eu leio um registro por vez. E no caso do não estruturado, eu tenho que ler um conjunto de bytes. Quem pode me dizer um exemplo de um sistema de arquivo? Na realidade, não é nem um sistema de arquivo, mas uma linguagem de programação que ela foi desenvolvida pensando num sistema de arquivo não estruturado. Alguém programa C? Sei dizer C. Hã? C, né?
Exatamente. Porque se você grava chunk de bytes, você não olha. Exatamente. E aí, tanto que dá o maior trabalho quando você quer alterar um registro dentro de um arquivo gerenciado pelo C. Por quê? Porque quando eu leio, ele posiciona o ponteiro lá no final, no último byte, tá certo? Do laço lá que eu estou lendo os vários bytes. E aí eu tenho que reposicionar esse ponteiro para o início daquele registro, o primeiro byte daquele registro, para alterar o que eu quero alterar e regravar o arquivo, o registro, tá certo? Então, por exemplo, no sistema de arquivo Unix, ele trabalha com sequência de bytes. E a linguagem C, quando ela foi desenvolvida pensando em sistema operacional de verdade, né? Que na época era o Unix, né? Então eles não pensaram no C. É por isso que, mesmo rodando o C no máquina Windows, ele continuou com essa característica. Tá certo? Bom, e aí uma característica importante dentro de um sistema de arquivo é como eu vou alocar os dados de um arquivo em disco. Tá certo? Bom, todo sistema de arquivo ele vai trabalhar com o conceito de bloco. Então, vocês lembrem-se que eu falei, ó, a unidade de acesso ao disco é um setor. Mas para evitar de que eu tenha todos os dados do meu arquivo espalhados por milhares de setores numa mesma superfície de um disco, o que é que eu faço? Eu agrupo um conjunto de setores em bloco e, quando for acessar aquele arquivo, acesso um determinado bloco que representa um conjunto de setores. Tá certo? O problema é o seguinte, como é que eu vou identificar quais são os blocos dos dados de um determinado arquivo? Tá certo? E aí existem diferentes políticas. Uma política seria o que a gente chama de alocação contínua, tá certo? Nesse caso, eu tenho um armazenamento em blocos contíguos em disco. Então, o que é que acontece? Se eu tenho esse tipo de alocação, quando eu for criar um arquivo, tá certo? O que é que vai acontecer? Vamos imaginar aqui que eu tenho um arquivo, tá certo? Que ocupa 60K, tá certo? E cada bloco lá do meu sistema de arquivo tem tamanho de 2K. Então, esse arquivo de 60K ele vai precisar de 30 blocos consecutivos, ou seja, fisicamente esses blocos estão um vizinho aos outros, tá certo? Então, para eu localizar um dado usando esse tipo de alocação, o que é que acontece? Basta eu gravar no diretório o nome do arquivo e o endereço do primeiro bloco. Por quê? Porque os outros eu vou ler rapidamente, porque um está vizinho ao outro, fisicamente lá na minha trilha. Tá certo? Bom, agora qual é a desvantagem desse tipo de alocação? É o seguinte, que eu tenho que definir a priori, na hora de criação do meu arquivo, o tamanho do arquivo, certo? Porque como eu tenho que alocar blocos consecutivos, tá certo? Depois que eu encher esses blocos, eu não posso alocar mais blocos para aquele arquivo. Ou, se eu aloquei, por exemplo, 30 blocos consecutivos para um arquivo e só gravei um bloco, os outros 29 blocos vão ficar sem utilização. Tá certo? Então, nesse tipo de alocação, o meu acesso é muito rápido, tá certo? Mas o gerenciamento do tamanho de arquivo e gerenciar não produzir muita fragmentação no sentido de ter arquivos com poucos blocos utilizados e muitos blocos não utilizados, tá certo? Então, isso aí se torna impossível. Então, para resolver esse tipo de problema, tá certo? O pessoal pensou da seguinte forma: não, a gente pode então criar uma alocação com lista encadeada. Onde a ideia aqui é o seguinte, ó. Cada arquivo tem um conjunto de blocos, tá certo? E esses blocos vão representar uma lista encadeada. De que forma? No primeiro bloco, eu tenho um ponteiro para o bloco seguinte. Tá certo? Então, para eu guardar a posição dos dados de um determinado arquivo, basta eu guardar lá na estrutura de diretório o nome do arquivo, no caso aqui, por exemplo, empregados.mdf, tá certo? E quando eu tenho um nome e tenho um endereço do primeiro bloco. Quando eu localizar o primeiro bloco, tá certo?
Dentro daquele bloco, eu já tenho o endereço do bloco seguinte. E assim por diante. Então, eu consigo localizar os dados guardando apenas o endereço do primeiro bloco. E aí eu tenho a vantagem de não ter que alocar, na hora da criação de arquivo, a quantidade de blocos que eu posso vir a precisar para armazenar os dados daquele arquivo. Por quê? Porque a alocação ela é dinâmica agora. Se eu quiser, por exemplo, esse arquivo empregados.mdf, eu precisar de armazenar um dado e ele já estiver cheio, o que é que eu faço? Eu vou alocar um novo bloco, tá certo? E no último bloco aqui, eu vou botar o que é um ponteiro para esse outro bloco que eu estou alocando. Então, agora a alocação de blocos por arquivo ela se torna dinâmica, tá certo? Alguém vê alguma desvantagem com relação a esse tipo de alocação? Você vai ter que ler várias páginas quando quiser remontar um arquivo completo. Porque pode ter que um esteja Ou- no O acesso aleatório é complicado, né? O acesso... Exatamente. O acesso randômico, ele fica comprometido. Por quê? Porque para eu ler os dados do último bloco aqui, tá certo? O que é que acontece? Eu tenho que ler todos os blocos anteriores. Porque senão eu não chego nele. Isso. Tá certo? Pronto. Então, aí o pessoal da Microsoft, para resolver esse problema, Uma tabela. pensou na seguinte estratégia. Bom, eu vou trabalhar com essa lista encadeada, só que eu vou fazer o seguinte. Os endereços dos blocos não vão estar nos blocos. Vão estar numa tabela que eu vou manter em memória principal. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho a tabela, eu tenho o arquivo empregados.mdf. Tá certo? Então, esse .mdf aí, quem trabalha com SQL Server já sabe que é uma extensão do SQL Server, que é um arquivo de dados que eu armazeno tabelas de file groups que não é o primário, né? Bom, então esse arquivo aí ocupa esses blocos aí, 10, 7, 3 e 11, nessa ordem aqui, tá certo? Então o primeiro bloco é o 10, o segundo bloco de dados desse arquivo é o 7, o terceiro é o 3 e o último é o 11º, é o bloco com endereço 11, tá certo? Bom, então como é que eu posso fazer? Eu posso montar uma tabela que tem lá, no primeiro atributo, o endereço do bloco, então tem, por exemplo, bloco 10. E um segundo atributo que tem o que nesse segundo atributo? O bloco seguinte ao 10. Então eu monto uma tabela em memória principal, tá certo? Que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, primeiro bloco que tem dados de empregados é o bloco endereço 10. Então, na minha estrutura de diretório, eu coloco lá o nome do arquivo, empregados.mdf, e associado a esse arquivo, eu tenho o endereço do primeiro bloco dele, que é quem? O 10. E como essa tabela está em memória principal, tá certo? O que é que acontece? Eu leio já o endereço do bloco seguinte, tá certo? E veja aqui que é o 7 e já leio aqui o bloco 7, tá certo? Então, para eu ler o bloco 7, se eu tivesse a lista encadeada, como eu mostrei anteriormente, o que é que ia acontecer? Eu ia ter que ler fisicamente em disco o 10, o bloco 10, e depois chegar no bloco 7. Aqui, como essa tabela está em memória principal, eu sei que o segundo bloco é quem? O 7. Então, vou diretamente no bloco 7. Não precisa passar pelo 10 lá em disco. Ficou claro isso, pessoal? Hein, pessoal? Ficou claro? Sim. Bom, vamos lá. Alguém vê algum problema nesse tipo de abordagem? Sou mais armazenamento ou algo mais para armazenar? Como assim? Vai tá, essa tabela vai estar na memória RAM? Exatamente. Então você matou a charada. É exatamente isso. Eu vou ocupar mais memória RAM só para armazenar essa tabela. Então imagina aí, ó. Eu tenho um disco de 1 terabyte, né? Com blocos de 4.096 bytes, tá certo? Então, para eu endereçar todos os blocos desse disco, eu ia precisar de quantos?
Quantas entradas? 244.140.625 entradas. Eu estou chutando aí que eu acho que é maior a entrada, porque os endereços, como eu tenho muitos endereços aí, eu estou botando 8 bytes, que é 8 bytes para armazenar o endereço do bloco e o próximo bloco. Tá certo? Então eu acho que é maior. Mas mesmo assim, só essa tabela ocuparia 2 GB de memória principal. Boa parte dos computadores que são mais em conta, né, para a gente comprar hoje em dia, tem quanto de memória principal? 4 GB. Então, se eu pensar dessa forma, eu estou ocupando praticamente metade da memória principal para armazenar essa tabela. Tá certo? Que é o que o pessoal da Microsoft chamou de tabela FAT. Então, tabela FAT, FAT significa File Allocation Table, tabela de alocação de arquivos. Tá certo? Eu não sei se vocês pegaram essa fase do Windows. Na realidade, o Windows sempre foi Windows, né? Então, tinha uma época que ele travava muito. Tu estava trabalhando nele, ele travava. Por quê? Porque não tinha mais memória principal. Quem estava consumindo toda a memória principal, praticamente, era que essa tabela FAT. Aí foi por isso que o pessoal resolveu esse problema de travar com o NTFS. Mas o NTFS continua com o mesmo princípio de funcionamento. Só que ele faz paginação dessa tabela em disco. Tá certo? A gente vai, quando for falar de buffer, eu vou falar desse conceito de paginação. Então, que é também muito utilizado em SEO. Então, o que é a paginação? Páginas, parte da tabela FAT, que eu não estou utilizando muito naquele momento, eu mantenho em disco. Tá certo? E quando eu precisar acessar aquela parte, eu carrego para a memória principal. Então, assim, eu não fico consumindo muito da minha memória principal para manter essa tabela lá em memória principal. Bom, só que eu pago um preço, porque o acesso a disco é bem mais lento que acessar a memória principal. Então, se eu preciso da parte que está em disco, eu vou perder um tempo para acessar essa parte. Tá certo? Aí, para tentar resolver esse problema, o que é que acontece? Quando você instala o sistema operacional, o Windows, ele vai sempre reservar as primeiras trilhas de um disco para ele armazenar o código dele, né, naturalmente, e para ele armazenar a parte de paginação, tá certo, da minha tabela FAT. Então, quando ele for descarregar uma parte da FAT em disco, ele vai colocar nessas primeiras trilhas. Por que primeiras trilhas? Porque o acesso é bem mais rápido que se estivesse lá na última trilha. E não vai estar fragmentado também, essa tabela. Tá certo? Então, é assim que o NTFS funciona. Bom, aí o pessoal que desenvolveu o Unix, né, teve uma ideia genial, simples. Nem toda ideia genial é simples. Então, teve uma ideia genial, mas bastante simples, tá certo? Que a ideia é o seguinte, pô, eu vou manter toda uma FAT em memória principal. A ideia é assim, desculpa. Por que eu vou manter uma tabela FAT com todos os blocos de disco em memória principal se eu estou usando só alguns arquivos naquele momento? Então não faz sentido. Aí eles criaram esse conceito de inode. O que é um inode? Para cada arquivo é como se eu criasse uma FAT para cada arquivo, tá certo? Então, no inode, tá certo? Quando eu crio um arquivo no Unix, ele vai gravar um inode, aquele arquivo, onde aquele inode vai conter o quê? Atributos do arquivo, né? O modo de os grants lá de leitura, escrita, tá certo? E os endereços dos blocos onde estão armazenados os dados do arquivo. Qual a vantagem disso? Bom, eu só carrego em memória principal essa tabela FAT por arquivo quando eu for acessar o arquivo. Eu só vou ter problema se eu estiver acessando todos os arquivos, todos os blocos estão sendo utilizados, estão armazenados em arquivos, e eu estou utilizando todos os arquivos ao mesmo tempo, que é muito improvável isso. Então, quando eu vou utilizar um arquivo, eu vou na estrutura de diretório, tem o nome do arquivo lá, associado a esse arquivo eu tenho um endereço do inode do arquivo, acesso ao inode, carrego em memória principal e tenho lá uma tabela com todos os endereços de blocos do arquivo. Certo? Bom, mas aí eu tenho o seguinte problema. O inode, ele tem um tamanho fixo. Tá certo? Porque
eu vou associar a cada arquivo um inode. Então, imaginar que é uma página em disco. E aí, se eu tenho um tamanho fixo, eu tenho uma quantidade fixa de endereços de blocos que eu posso alocar por arquivo. Tá certo? E aí, o pessoal lá do Unix, para resolver esse problema, mais uma vez tiveram uma ideia simples, mas genial, que resolve o problema. Seguinte, eu tenho lá meu inode com os atributos do arquivo, tenho vários ponteiros de blocos lá, endereços de blocos que tem dados do arquivo, e se eu continuar precisando, vou reservar 3 endereços no meu inode para o que eu chamo bloco de indireção simples, bloco de indireção dupla e bloco de indireção tripla. O que são esses ponteiros que tem lá no inode? São 3 ponteiros que ele sempre vai reservar. O primeiro ponteiro, ele vai apontar para um bloco, onde nesse bloco é que eu tenho o endereço de página de dados do arquivo. Então, deixa eu mostrar aqui uma figura para vocês. Então, aqui eu tenho um inode, né, um determinado arquivo. Então, aqui, bom, não está aparecendo a figura aqui, não sei porquê. Bom, vocês estão percebendo o seguinte, que eu tenho aqui o inode do arquivo, tá certo? Esses 3 primeiros endereços aí, eu tenho que ponteiro para os blocos de dados do arquivo, tá certo? Então, por esse exemplo aí, eu só conseguiria ter 3 blocos de dados diretamente endereçado pelo inode, tá certo? E aí ele reserva as últimas posições dentro do arquivo de inode, as 3 últimas, desculpa, ficou maior, pessoal, mas são as 3 últimas, tá certo? Para os blocos de indireção simples, indireção dupla e indireção tripla. Então, algum de vocês já deve estar matando a charada. Então, o primeiro ponteiro vai apontar para um bloco, tá certo? Então, o primeiro ponteiro aqui apontou para um bloco, que nesse bloco é que eu tenho ponteiros para os blocos de dados. Então, imagina que no bloco de ponteiros eu consigo armazenar 1000 ponteiros. Então, com esse simples nível de indireção aqui, eu estou conseguindo o quê? Alocar, com esse endereço que está aqui no inode, indiretamente consigo alocar 1000 blocos de dados. Concordam comigo? Então, se eu tenho aqui a capacidade desse bloco de ponteiros sendo 1000 entradas, e esse endereço aqui, esse ponteiro está apontando para esse cara aqui, não é esse, mas tudo bem, pessoal. Aqui é difícil. Bom, o antepenúltimo ponteiro está apontando para esse bloco de ponteiro. Então, só com esse ponteiro aí que está no inode, eu consigo indiretamente apontar para 1000 blocos de dados. Tá certo? Bom, aí o segundo ponteiro, que é reservado, a segunda entrada, eu tenho lá um ponteiro que vai apontar para um bloco de ponteiros, e cada entrada nesse bloco de ponteiros, tá certo? Vai apontar para outro bloco de ponteiro, que por sua vez aponta para o bloco de dados. Tá certo? Então, se eu considerar que eu tenho esses blocos de ponteiro, eu consigo armazenar 1000 ponteiros. Então, no primeiro bloco de ponteiros, ele está apontando para 1000 blocos de ponteiros, que por sua vez está apontando para 1000 blocos de dados. Então, aí eu estou fazendo um crescimento exponencial da quantidade de blocos de dados que eu estou nesse nível de indireção. Tá certo? E no terceiro nível de indireção, tá certo? Aquela história. Dentro do inode eu tenho um endereço para um bloco de ponteiros. Esse bloco de ponteiros aponta para um outro bloco de ponteiros, tá certo? Que por sua vez, cada entrada nesse segundo nível de indireção aponta para outro bloco de ponteiros, e no terceiro nível de indireção eu tenho os ponteiros para o bloco de dados. Então aqui, ó, tem o primeiro nível de indireção, tá certo? O segundo nível de indireção, e aqui eu tenho o terceiro nível de indireção. Alguém poderia perguntar, bom, professor, mas continua com a quantidade fixa, continua. Mas é quase que impossível ter um arquivo com tantos blocos de dados. Tá certo? Até considerando que num bloco de ponteiros eu posso ter milhares de ponteiros.
Ficou claro isso, pessoal? Então, é assim que funciona um sistema de arquivo Unix. Unix, tudo que é derivado do Unix, né, o Linux, trabalha com essa ideia dos inodes. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Então, na próxima aula, tá certo? A gente vai estudar a parte de gerenciamento de buffer, tá certo? Então, nessa parte de gerenciamento de buffer, que é o componente do SGBD, que ele vai executar aquela operação de paginação para tentar manter uma determinada área de memória principal, que é gerenciada pelo próprio SGBD, as páginas que estão sendo mais acessadas. Aí, esse mais acessadas, a gente vai ver, depende da frequência de acesso ou acessada mais recentemente, e assim por diante, tá certo? Então, próxima aula a gente vai ver esses conceitos. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, de boa. Eu também tô de boa, tô tranquilo. Entendi. Deixa eu ver aqui. Eu não tô... Pronto, agora eu posso ver aqui o chat. Pronto. Bom, então, se ninguém tem dúvida, tá certo? Então a gente vai continuar na próxima aula. Assim que chegar o link da aula, eu disponibilizo para vocês, tá certo? E se vocês quiserem, eu posso também depois disponibilizar isso no YouTube, porque as minhas aulas da graduação estou disponibilizando lá também. Tá certo? Então, se alguém legal, precisar professor. que seja... Tá bom, então, independentemente se todos precisarem ou não, mas eu vou botar lá no YouTube, tá certo? De qualquer forma, eu disponibilizo o link para vocês da gravação e o link do YouTube. Tá certo. Tá certo, Okay. pessoal? Tranquilo. A outra coisa que a gente tinha falado na última aula, que para vocês, às vezes, estava travando a minha imagem, travando os slides, tá certo? Só melhorou, viu? Pronto, então beleza. Então, na próxima aula a gente continua assim, nesse modo. Qualquer coisa eu vou ficar gravando aulas para vocês assistem e a gente marca encontro semanal para tirar dúvidas. A dinâmica da disciplina a gente pode ficar mudando ao longo do semestre, tá certo? O importante é que vocês consigam acompanhar. Ok. Tá certo? E outra coisa, eu recebi já um e-mail de alguns, já dizendo qual a área que vai trabalhar para eu passar o artigo na ideia lá da construção lá da proposta de dissertação ou de tese. Tá bom? Ok. Então, bom final de semana para todos, cuidem-se, tá certo? E até quarta. Até quarta, professor. Valeu, professor. Até quarta. Um abraço. Um grande abraço, pessoal.